Fala aí galera, beleza? Bora partir para o desafio 92. Então vamos ler o texto. Ninguém desconhece a necessidade que todos os fazendeiros têm de aumentar o número de seus trabalhadores e, como até há pouco, supriram-se os fazendeiros de braços necessários. As fazendas eram alimentadas pela aquisição de escravos, sem o menor auxílio pecuniário do governo. Ora, se os fazendeiros se supriam de braços à sua custa, e se é possível obtê-los ainda, posto que de outra qualidade, por que motivo não há de procurar alcançá-los pela mesma maneira, isto é, à sua custa? Então, galera, o texto ele trata do possível fim de uma escravidão e a substituição desta pela mão de obra escrava com forma e com posição dos fazendeiros. Então, o governo, neste caso, no texto, está falando, se os fazendeiros sempre se viraram, por que eles não podem se virar agora? Tranquilo? Então, bora partir para o enunciado. O fragmento do discurso dirigido ao parlamentar do Império refere-se às mudanças então em curso no campo brasileiro, que confrontaram o Estado e a elite agrária em torno do objetivo de, alternativa A, fomentar ações públicas para a ocupação das terras do interior. Não, se o texto está falando da substituição de mão de obra, por que ele falaria das terras, ocupação de terras? Então, a alternativa A está errada porque a interpretação do texto não bate com a alternativa, beleza? Alternativa B, adotar o regime assalariado para a proteção da mão de obra estrangeira. Opa, adotar o regime assalariado, tranquilo, porque os imigrantes, quando substituirão a mão de obra escrava, eles serão assalariados, mas eles não serão protegidos. Então você não tem uma proteção da mão de obra estrangeira, tornando uma alternativa errada. Alternativa C, definir uma política de subsídio. Definir uma política de subsídio governamental para o fomento da imigração. Interessante, exatamente aquilo que o governo irá fazer. Deixaremos essa aqui já pré-marcadinha, vamos identificar o erro ou então o acerto das outras e ver o que dá. D. Regulamentar o tráfico interprovincial de cativos para a sobrevivência das fazendas. Galera, não existe uma regulamentação do tráfico, ao contrário, tá? Existe uma proibição. A Lei Eusébio de Queiroz está aí para provar isso. Então a alternativa D está errada. Alternativa E, financiar a fixação de famílias camponesas para estímulo da agricultura de subsistência. Calma lá. Financiar a fixação de famílias camponesas para o estímulo da agricultura de subsistência? Não, é para estimular a agricultura e a geração de uma economia, não a agricultura ou economia de subsistência. Então, sobra para nós a alternativa C, tranquilo? Mas vamos entender um pouco desses imigrantes? Os imigrantes em si, eles vão chegar ao Brasil por volta de 1811. Emília Maria Viotti, ela vai falar que em seu livro Da Monarquia à República, que desde 1811 já tem um estímulo de fazendeiros para chamar esses imigrantes, aqueles fazendeiros que já esperavam o fim de uma escravidão, levando em consideração que a América Espanhola, aquela que se tornou independente, ela aboliu a escravidão. Então, a intenção de você chamar imigrantes para o Brasil é para a substituição da mão de obra. Então, eles vêm como mão de obra para o Brasil, para substituir esse negro escravo. Então eles vêm com mão de obra e vêm como um trabalho livre. Então é um trabalho assalariado, tá? É um trabalho que eles virão em busca de novas terras, em busca de novos sonhos, em busca de novas perspectivas de vida. A Inglaterra, por sua vez, ela veio desde o acordo secreto realizado entre Portugal e Inglaterra, com a fuga da família real para o Brasil, a Inglaterra vem pressionando a corte portuguesa, e nesse caso com o apoio à independência brasileira, ela veio pressionando o Brasil para pôr fim à escravidão no Brasil. E o Brasil, em 1850, ele elabora uma lei chamada Lei Eusébio de Queiroz, que põe fim ao comércio atlântico de escravos. Tá? Aí eu coloquei uma palavra, comércio, porque até então era comercializado. O tráfico começa a partir da Lei Eusébio de Queiroz. Tá? Então você tem os imigrantes vindo também por uma pressão inglesa a partir da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Opa, é Z.
tá? Então você tem em 1850 a lei implantada no Brasil e mais um motivo, algo a lei que vai impulsionar a vinda desses imigrantes e o interesse desses fazendeiros em trazer imigrantes para o Brasil. Esses fazendeiros, inicialmente, eles vão utilizar um sistema chamado sistema de parceria, tá? Esse sistema de parceria, ele é um sistema com bases particulares, ou seja, o fazendeiro paga para esse imigrante vir, o imigrante vem com sua família, o fazendeiro vai pagar a passagem, vai pagar cerca de 2, 3 meses de salário adiantado. Em contrapartida, esse imigrante paga, ele vai plantar nessa terra do fazendeiro, geralmente terras pouco férteis, e 2/3 de sua produção irá para o fazendeiro. Então você tem uma ação particular, onde 2/3 de sua produção vai para o fazendeiro, tá? E você gera um outro problema aí, porque esse imigrante, quando vem ao Brasil, ele vem já com dívidas, e essas dívidas vão ser pesadas para ele. Ele tem que manter a família, ele tem que comprar equipamento, ele tem que comprar comida. E dentro das fazendas existiam formas de mercados onde esse imigrante poderia comprar fiado, né? No vulgar dizer, o fiado. Então ele acabava acumulando dívidas que eram impagáveis, já que suas terras eram inférteis, em contrapartida com a do fazendeiro, que era fértil. Então você gera no Brasil uma escravidão por dívida desse imigrante. E com isso você tem um sério problema internacional brasileiro, porque os países vão começar a observar que sua população está sendo escravizada por dívidas, diversos imigrantes vão fugir dessas fazendas, tá? Então o Brasil vai começar a receber uma enxurrada de críticas internacionais, inclusive os países que têm os seus filhos, né, os seus habitantes aqui no Brasil, vão começar a fazer propagandas para que esses imigrantes não venham ao Brasil, pois serão escravizados. Então você tem aqui críticas internacionais. E essas críticas internacionais abalarão as relações políticas do Brasil, e o governo federal, nesse caso, o governo brasileiro, começará a implantar uma outra forma de vinda desses imigrantes, a imigração subvencionada, ou seja, o governo vai começar a pagar, não mais o fazendeiro, não mais o particular, mas agora o governo irá começar a pagar a vinda desse imigrante para cá, e esse imigrante vai para as fazendas, mas essas fazendas serão regulamentadas pelo governo, elas serão fiscalizadas pelo governo. Então você tem a imigração subvencionada, que ela será paga, né? O dinheiro será pago pelo governo, e o governo irá regulamentar, o governo irá regulamentar as relações trabalhistas entre o fazendeiro e o imigrante. Só para que a gente acabe por aqui, eu tenho uma informação. Os imigrantes, mais uma informação, né? Os imigrantes, eles chegarão ao Brasil, de acordo com Emília Viotti, a partir de 1811. Então você tem a primeira vinda de imigrantes ao Brasil. Imigrantes, eu digo imigrantes europeus, não os imigrantes portugueses, tá? Mas você tem 3 etapas muito acentuadas no Brasil. Em 1811, quando começa a vinda de imigrantes, os jornais brasileiros irão chamar esses imigrantes. Em 1840, quando você tem a implementação da economia do café aqui, a cana-de-açúcar ela entra em declínio e o café ele começa a ser o principal produto do Brasil, então ele começa a exportar produto para o mundo, tá? E em 1870 você tem outra leva de imigrantes vindo, mas agora de uma forma mais agressiva, imigrantes vindo em alta quantidade, né? Imigrantes vindo em alta quantidade ao Brasil,
Nesse caso, os alemães e italianos. Mas existe um motivo pelo alto número de imigrantes no Brasil em 1870. Você tem as unificações italiana e alemã. Então, esses imigrantes alemães e italianos estão fugindo de seus países, vindo ao Brasil com medo das guerras. Beleza? Então, galera, a alternativa correta é a alternativa C, tá? Onde o governo, nesse caso, irá definir uma política de subsídio governamental para fomento da imigração, ou seja, a imigração subvencionada pelo governo. Beleza? Então, galera, forte abraço e até o próximo desafio.